Sou Dom Ramos, Dom José Ramos Soares da Silva, tenho 62 anos e sou o bispo diocesano aqui da Diocese, de Lages, Santa Catarina, da Igreja Católica Apostólica Brasileira. A Igreja Católica Apostólica Brasileira, ela nasce em 1945, com o bispo, então, o bispo de Maura, Dom Duarte Costa, entendeu? Era o bispo de Maura, ele era bispo da Igreja Católica Apostólica Romana, era bispo em Botucatu, São Paulo, e aí recebeu esse título de bispo de Maura. Quer dizer, como Maura não existe, ele acabava sendo bispo de lugar nenhum, E nessa ocasião, em 1945, ele estava no Rio de Janeiro. E aí ele queria algumas mudanças na igreja, Então ele estava nessa discussão com a Igreja de Roma, quando no dia 6 de julho de 1945, ele soube através da imprensa que ele tinha sido excomungado, pela Igreja Católica Apostólica Romana, que é excomunhão, é não comunhão com a igreja, não é maldição, é só não comunhão com a igreja, E quando ele soube disso, como já o ideal de igreja nacional é um ideal que vem lá do Regente Feijó, de tantos outros padres, Mas exatamente por serem padres, eles não têm a sucessão apostólica, então só o bispo que tem a sucessão apostólica, Então Dom Carlos, nessa data de 6 de julho de 1955, ele rompe com a Igreja Católica Apostólica Romana e dá vida aos ideais, de igreja nacional. Então, nasce a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Aqui em Lages, você sabe como começou? Exatamente, porque aqui Dom Antídio, saudosa memória, também estava saindo, coincidência ou não, na mesma época da Igreja Católica Apostólica Romana aqui em Lages. Na verdade, nessa época ele já não estava nem aqui mais em Lages, estava lá em Rio das Antas, Caçador, e dali iria ser enviado para outra região, e ele não estava satisfeito com essas indicações, para ele, pelo potencial que ele tinha, e aí ele soube, a imprensa na época noticiou muito, o que estava acontecendo na igreja aqui do Brasil, e aí ele, com certeza, soube através da imprensa e procurou Dom Carlos, e nesse contato com Dom Carlos, tanto é que a Igreja Brasileira nasceu em 45, em 46 já havia esse contato do Antídio com Dom Carlos, Ele vai ao Rio de Janeiro e lá eles conversam, E ele, quando volta, aí já volta sagrado por Dom Carlos para assumir como primeiro bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira aqui em toda Santa Catarina. Meu nome é Neiva Avenina da Rosa, tenho 86 anos, morava aqui na avenida mesmo, Dom Antídio morava mais também aqui mais ali para baixo no prédio, e nós conheci o Dom Antídio assim, a gente sempre estava ali na frente, conhecia. E a gente brincava na avenida, cantava na avenida, o Dom Antídio sempre na janela do prédio da casa, da residência dele. E ele convidou nós para ir na igreja, e aí nós fomos na igreja, eu e minhas irmãs. Meus pais ficavam em casa, mas eles não queriam frequentar a igreja, porque falavam muito da igreja. E a gente ia, e eles sempre diziam que era para não ir na igreja, que a igreja era falsa, não sei o quê, e falavam muito da igreja, e nós sempre ia. Daí um dia o Chico convidou nós para cantar no coro da igreja. Nós fomos, ensaiamos, ele gostou bastante, e foi assim que eu conheci a igreja. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos, mais ou menos. E fiquei na igreja, depois meus pais foram para a igreja. Era uma igreja de madeira. E aqui a avenida era no alto, assim, num barranco.
alta, uma igreja de madeira, igreja pobre mesmo, igreja. Daí ele ficou construindo, foi fazendo uma festinha, a gente fazia cafezinho, nós que fazíamos uma festinha assim, sempre para dar um dinheirinho, né? E foi assim que nós construímos a igreja. Quando nós fomos para fazer a mudança, a gente carregava um banco, carregava uma coisa, subimos a igreja assim, construindo a igreja assim. Lembrança dele? O Dom Ciro era um bispo assim muito... Era padre, né, quando nós íamos para a igreja. Ele era padre antigo, né? Então, ele era assim, muito sério, assim, muito enérgico, muito... Não sei dizer como é que ele era, mas era assim. Para ele tinha que ser tudo muito certo, não tinha nada que incomodasse ele, nada. E o que ele fazia era tudo bem certo mesmo. Sim, sim, é normal, né? É normal, isso até entre time de futebol existe, né? Entendeu? É sempre o opositor, né? Então, quer dizer, é a maneira de denegrir o outro para você aparecer, né? Dizia horrores de nós mesmo. Quando nós íamos para a igreja, que a gente vinha para a igreja, subia a avenida, já dizia, lá vão indo, E eles falavam assim tanta coisa, diziam tanta coisa para nós, assim na rua mesmo, assim, mexiam com a gente, sabe? A gente não podia sair. O quanto foi perseguido, né? O quanto foi perseguido por trazer um ideal de igreja nacional, de igreja católica apostólica brasileira, entendeu? Mas hoje, depois de 40 anos, você pode chegar aqui em qualquer lugar de aqui de Laje. Você fala o nome do Antígio, todo mundo conhece, dos mais velhos aos mais novos, em qualquer setor social aqui de Laje. O incêndio foi uma tristeza. O incêndio, nós viemos para a novena, acho que era de Nossa Senhora dos Remédios, Nossa Senhora dos Remédios. Terminou a novena, a gente saímos da igreja e disse, nossa, que tanta gente na rua, o que será que está acontecendo? Mas diz que eles entraram, diz que botaram gasolina ao redor da igreja todinha. E daí, quando nós chegamos descemos a avenida, já começamos a gritar, vamos botar fogo na igreja do Antígio, vamos botar fogo na igreja do Antígio. E nisso subiu bastante gente, assim, correndo para ver. Que nós olhamos assim, a igreja estava pegando fogo. E o Dom Antígio ficou aqui dentro da igreja. O Dom Antígio, se não fossem os fiéis dentro da igreja, que era nós mesmos. Eu disse, o Dom Antígio tinha morrido dentro da igreja no incêndio. O Dom Antígio não queria sair de dentro da igreja. Ficou desesperado. E o senhor Albino Gastaldo morava bem aqui na frente da igreja também, a dona Pompilha. Vieram tudo aqui ajudar, tiraram o Dom Antígio para fora. Daí o Dom Antígio saiu. E depois, quando passou o incêndio, nós rezávamos missa no meio das cinzas, no meio das pedras que tinha assim, né? Assim. Mas essa igreja já estava começando a igreja estava só os alicerces assim, da igreja. Da catedral. Da catedral. E eles tacaram fogo na igreja que estava de madeira dentro, né? E para fora estavam só as paredes assim, levantadas. Mas daí estragou tudo, tiveram que fazer tudo de novo. E queimou todas as imagens, tudo? Queimou todas as imagens, tinha Nossa Senhora Menina, a primeira, Nossa Senhora dos Remédios, Sagrado Coração de Jesus, São João, São Miguel, tinha o Senhor Morto também,
queimou tudo. Nossa Senhora Menina, Sagrado Coração de Jesus. Daí, nas cinzas, nós achamos os olhinhos do Coração de Jesus. Nas cinzas, acharam o olho do coração no de incêndio. Jesus. Ele era um santo que... Tem uma época que diz que o santo chorava, né? O coração de Jesus O coração chorava. Pingou umas lágrimas assim dele, antes do incêndio. Antes do incêndio ele Antes chorou. do incêndio, é. Depois nós estávamos rezando a missa e no meio das cinzas, assim, nós achamos os olhinhos dele, porque era bem lagrimosos os olhos do coração de Coração Jesus. de Jesus. Lembro, Dona Cícero morreu. Dona Cícero morreu bem. Sofreu bastante. Parece que ele não queria morrer mesmo. Foi uma tristeza. A gente vinha para cá, ajudava a cuidar dele. Vocês que cuidavam Tem dele. uma irmã que teve uma viagem que ele fez em Curitiba consultar. Uma irmã minha foi junto. Levar ele para Curitiba, depois voltou, veio ficar aqui na casa, nós sempre estávamos aqui juntos com ele, Cuidando dele. toda a vida. E ele faleceu aqui na casa ou ele faleceu no hospital? Foi na casa que ele faleceu. Ele teve bastante tempo no hospital, Ficou no hospital. mas ele morreu aqui dentro, na casa. Morreu na casa. Tinha muita gente no velório. Tinha bastante gente. Ali já tinha bastante gente, a igreja já estava bem forte ali, tinha bastante gente. É. Se Dom Antídio não tivesse falecido, com certeza a posição da nossa igreja brasileira aqui em Lages seria um patamar bem acima, entendeu? Infelizmente, com a morte dele, não teve a sequência, né? Não teve a continuidade daquilo que ele deixou, entendeu? E modéstia à parte, eu pretendo muito dar continuidade, resgatar, né? Então, daí eu volto à missa do Sagrado Coração de Jesus, eu volto à missa de Nossa Senhora Menina. Ele estava muito fácil, ele mesmo assim com a igreja, assim, parece que de vez em quando parece que eu vejo ele no altar. Ele era muito se pegado com a igreja, sabe? Ele fazia tudo pela igreja. E a gente toda a vida junto com ele, né? Toda a vida. Nos tempos de hoje, então, ele está muito feliz. Ele está muito feliz. Ele está muito feliz ainda.